Oi pessoal, estou no Egito, falar um pouco sobre o grande livro da mitologia egípcia. Esse é o nosso livro de hoje, aqui no One Semana, um livro. Bom, que o Egito, ele é um país altamente rico culturalmente e historicamente, a gente já sabe. Que eu estou bem perto, né, do complexo de Giza, onde tem as 3 pirâmides do pai, do filho e do neto, além das pirâmides secundárias, né, que são destinadas aos familiares. E hoje eu vou falar sobre o livro, o grande livro da mitologia egípcia, que foi publicado no Brasil pela editora Camelot, ou Camelot, e é do Cláudio Blanc. O livro, ele é fininho, né? Ele tem uma leitura super rápida, super agradável. Tem aproximadamente 142, 140 com as referências tem aproximadamente 146 páginas. E o livro ele é dividido em 5 capítulos, fora a apresentação e a discussão final. A diagramação do livro é muito legal. Vocês percebem que o livro ele vem com imagens, né, para ajudar a gente a compreender também como é um livro que junta um pouco da história, né? Então é sempre interessante que você veja, né, para você ir fixando esse conteúdo, para você ir entendendo, né, o que de fato aquilo representa. E aí a diagramação, o tamanho da letra é muito bom, o espaçamento entre as letras também é muito bom. A cada capítulo, a separação para os capítulos é bem espaçada também, então é um livro bem agradável, a leitura é muito fluida e ele é bem dividido. Na verdade, esse livro, né, esse grande livro da mitologia egípcia, ele vai contar desde o surgimento da civilização egípcia, né, a importância do rio Nilo, como a civilização ela foi se formando em torno dele, a questão da religiosidade, o papel das mulheres, como eram os faraós, esse culto, né, os faraós, as divindades, os deuses, os semideuses, e depois entra nessa questão das dinastias, que aí a gente vai ver como é que o Egito ele foi se transformando, né, no povo, as pessoas, os reis e faraós, né, que foram operando, né, e liderando esse povo. Aí a gente vai ver também os conflitos que foram acontecendo, os outros povos que começaram a invadir o Egito e começaram a tomar posse e mandar e desmandar e fazer o que quisessem, né? E o que foi que cada um foi deixando aqui. Foram mais de 30 dinastias que o Egito vivenciou. Então conta-se, né, sobre cada uma delas. Essas pirâmides, inclusive, que eu tô aqui de frente, elas foram construídas, né, durante a 4ª dinastia. E então tem muita dinastia pela frente, né? São aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, de histórias, né, que vão ser contadas e bem estruturadas nesse livro. Então o 2º capítulo fala das dinastias, o 3º capítulo ele fala sobre a religião egípcia, extremamente importante, extremamente necessário da gente conhecer. Fala sobre as cosmogonias no 4º capítulo e sobre os deuses egípcios no 5º e último capítulo. Essa questão das cosmogonias são os símbolos, né? O que é que eles têm aqui de representações, o que é que eles têm em relação à questão da mumificação, em relação às representações, né? Porque os deuses eles têm um corpo, né, de humano, mas a cabeça é de animal. Então é tudo explicado e é melhor detalhado, inclusive no 5º capítulo, quando se fala especificamente sobre os deuses, porque aí traz todos, pelo menos uma listagem, né? Não sei se todos os deuses da mitologia egípcia, da religião, né, que era tida aqui no Egito, mas eu sei que eles trazem por ordem alfabética os deuses e vai falando sobre cada um deles. Explica sobre o processo de mumificação, explica sobre o processo o que é que eles tinham, né, de pensamento em relação à vida terrena, à vida pós-morte, né, a vida eterna, como eram feitos, né, como era limpado o corpo, né, para ser construída a múmia. Enfim, é um livro super, super, super interessante. Eu acho que eu tive o prazer de conseguir juntar a experiência do livro com a experiência aqui. A gente teve um guia
um guia brasileiro não, um guia que falava português e espanhol. Então, muitas das coisas que o livro trazia, ele trazia numa outra visão. Ele é egípcio, mas aí ele trazia também numa outra visão, uma visão que eles têm aqui. Então, há alguns pequenos contrastes, né? Porque a história é contada de fora, ela é contada de uma forma menos romântica do que a história que é vivenciada aqui. Eu lembro muito do livro do Karnal, quando o Karnal dizia que a gente no Brasil, o Todos contra Todos, quando o Karnal dizia que no Brasil a gente fala que não teve guerra, né? Não teve, que é um país muito pacífico, que a gente não tem racismo, que a gente não tem, sabe, a visão de dentro é um pouco romantizada. E quando a gente sai um pouco dessa esfera, a gente consegue perceber que não é desse jeito, né? Que quando a gente vê de fora, a gente percebe alguns problemas estruturais. Basicamente é isso também que acontece aqui. Então, o povo daqui termina replicando uma história que é um pouco mais romantizada, né? De que os camponeses, as pessoas, elas tinham prazer em trabalhar para os faraós, construir as pirâmides, mesmo tendo todo o esforço físico, todo o trabalho, mas eles pensavam no além, né? Eles pensavam que fazendo esses trabalhos eles conseguiriam as suas casas, os seus empregos e conseguiriam a vida eterna, enfim. Essa é a história mais romantizada, né? Se assim puder dizer, que eles vivenciam, né? Aqui. Mas, enfim. Então, no quarto capítulo fala um pouco sobre esses símbolos, né? Essa cosmogonia, né? Os mitos dessa mitologia egípcia. E, por fim, depois do quinto capítulo que fala dos deuses egípcios, explicando um pouco sobre cada um deles, traz a bibliografia. É, como eu disse a vocês, um livro muito, muito, muito rápido de ser lido, interessante porque traz muita história, apesar das poucas páginas, né, 150 páginas no máximo, mas faz muito sentido de ler, faz muito sentido de entender, faz muito sentido de aprender, até para a vida mesmo, não necessariamente para a viagem, né? Não necessariamente para você precisar viajar para cá. Aqui no final, né, na contracapa do livro, fala que a civilização egípcia se estendeu por cerca de 3.000 anos, produzindo ícones que até hoje povoam e intrigam a imaginação das pessoas. Pirâmides, deuses com cabeças de animais, esfinges, múmias, hieróglifos, feitos e conceitos que marcaram a capacidade de um povo que viveu seu apogeu há muitos milênios, numa época tão primitiva que tais realizações assumem dimensões quase fantásticas. Este livro, sobre a mitologia egípcia, não traz apenas os principais deuses e seus atributos, mas contextualiza também a história, a religião e as cosmogonias desse povo incrível, levando você a uma viagem através do tempo por essa notável civilização. O livro está muito bonito e dentro também com essas questões dos símbolos, né, das imagens, o tempo todo trazendo essas imagens para a gente conhecer, ó. Então ele termina sendo um livro bastante agradável. Fazendo um insert aqui do livro, o grande livro da mitologia egípcia. Como eu disse a vocês, é sensacional, foi sensacional poder ler esse livro, poder vivenciar essa experiência de ver na prática, né? Tudo o que era dito, a gente visitou o museu, a gente visitou as pirâmides, a gente conseguiu falar com o guia sobre tanta coisa e eu fui complementando, né, o que tinha no livro com o que ele ia dizendo sobre o que eles perpetuam, né, de conhecimento, enfim. E para esse livro aqui eu dou, sei lá, 4,5 estrelas ou 5 estrelas, porque eu gostei muito, muito, muito do livro. Acho que ele foi muito completo, até essa questão de trazer as imagens para que mesmo quem não conseguir ir ao Egito ou não conseguir estar lá no Egito, sentir, ter essa vibração. É um livro muito bom, uma leitura muito agradável, uma leitura muito completa. Então, para mim, é um dos melhores livros lidos até o momento nesse ano.
Espero que vocês tenham gostado da indicação de leitura de hoje. Abraços para todos e até a próxima. Tchau, tchau.